Olá, seja bem-vindo à aula de Introdução à Odontologia Legal. Nesta aula, iremos aprender o conceito, as áreas de atuação e a aplicabilidade da odontologia legal dentro do meio odontológico. A odontologia legal é uma especialidade que pode ser interpretada como uma disciplina que visa fornecer esclarecimentos técnicos à justiça sobre os conhecimentos da área odontológica. Ou seja, para que um membro de alguma área judicial tenha entendimento sobre termos técnicos, técnicas aplicadas, procedimento, dentre outras áreas que são de atuação específica do cirurgião dentista, é necessário que o odontologista faça a interpretação desses dados para alguém do meio jurídico. O odontologista, ele não está restrito somente à identificação cadavérica ou atuação de áreas de perícias, como traumas, interpretação de lesões e também outros serviços que são específicos do Instituto Médico Legal. A odontologia legal, ela vai muito mais além e aborda relações éticas odontológicas que podem ser verificadas, por exemplo, no Código de Ética, legislação aplicada ao exercício da odontologia, ou seja, leis que são criadas para o exercício da odontologia e que são de uso específico do meio odontológico, bem como perícia e assistência técnica, a áreas administrativas ou também judiciais, como elaboração de laudos, atestado, dentre outros formatos documentais que são de áreas odontológicas. A regulamentação da especialidade de odontologia legal, ela foi criada em 1993, onde no artigo 54 descreve que a odontologia legal é a especialidade que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem vivo, morto ou também alçada, mesmo fragmentos ou vestígios resultando de lesões parciais ou totais, sendo estas reversíveis ou irreversíveis. Ou seja, a interpretação desses fenômenos que podem ocorrer com o corpo, de ordens diversas, de naturezas diversas, são interpretadas pelo odontologista através de uma perícia ou de um laudo pericial ou até mesmo de um atestado. Ou seja, a atuação do odontologista ele restringe a análise da perícia, a avaliação desses eventos relacionados com a área de competência do cirurgião dentista. Normalmente, a atuação é cabeça e pescoço. Porém, se faz necessário, em alguns casos, que a área de abrangência tenha uma cobertura maior. Por isso, dependendo de cada caso, se houver interesse da justiça em busca da verdade de algum fato ou de algum caso ocorrido, o cirurgião dentista ele pode atuar em áreas além da cabeça e pescoço durante uma perícia, por exemplo, criminal. Algumas denominações da odontologia, elas podem ser definidas como odontologia forense, odontologia pericial, odontologia judiciária e jurisprudência odontológica. Ou seja, independente de todas essas denominações, todas fazem parte da odontologia legal. A identificação cadavérica é uma das áreas de atuação do odontologista, onde, através de várias análises, como por exemplo uma craniometria, onde se faz medições e análises do osso, verifica-se a possibilidade e compatibilidade daquele osso com uma possível cadáver ou com um possível corpo encontrado. Além desta área, também pode-se fazer a abrangência da perícia ocupacional, onde, em alguns casos, faz-se a perícia com o intuito de buscar uma análise daquele caso, seja para uma avaliação trabalhista, seja para uma avaliação judicial, ou
qualquer intuito que faça necessário um laudo pericial. Além disso, também atua em área como a perícia judicial. A perícia judicial é a área na qual o cirurgião dentista ou odontologista ele fornece informações odontológicas para um advogado, juiz ou alguém da área judicial, com laudos técnicos, perícias e informações que irão descrever procedimentos, materiais utilizados, bem como técnicas, sendo muito útil para a verificação de casos onde pode constituir-se de alguma negligência, imprudência ou imperícia na área odontológica. Sobre uma breve história de como começou a odontologia legal, eram denotadas algumas noções empíricas, ou seja, onde não havia relatos históricos, desde os primórdios da civilização até os estudos de medicina legal, a partir de Galeno, Vesalius e até mesmo Leonardo da Vinci, que são historiadores e também eram muito comuns para o estudo da anatomia e também da medicina legal, o entendimento da morte. Por isso, os breves relatos que se tem de áreas envolvendo medicina legal e odontologia legal são noções apenas empíricas. Um desses relatos pode ser comprovado através da história do imperador Cláudio, onde estabeleceu-se um triângulo amoroso entre sua esposa, que era chamada de Agripina, e também Lólia, que era sua amante. Agripina, ao descobrir da possível traição, encomendou a morte de Lólia, pedindo a sua cabeça em uma bandeja para verificação da execução. Nesta situação, houve somente um possível reconhecimento de Lólia devido a uma característica bem peculiar da sua arcada dentária, ou seja, ela possuía um micrognatismo, uma retrusão mandibular. Isso faria com que a cabeça que chegasse à bandeja para Agripina pudesse ser reconhecida através dessa característica única, ou seja, esses elementos caracterizam a especificidade daquele corpo. Por isso que achados ante-mortem devem ser comparados com o pós-mortem. E alguns relatos são, como por exemplo, essa história de Lólia, John Talbot e Charles de Bolt, Peter Hawkett, ou seja, todos esses achados eram de formas empíricas, baseada entre alguns relatos ante-mortem, verificação dessas características ante-mortem e comparação com as características pós-mortem. Dentro ainda do histórico, podemos verificar que em 1887 ocorreu um incêndio na Ópera Cômica de Paris, o chamada Bazar de la Charité, onde houve uma centena de mortes. Porém, 3 dentistas foram convocados para fazer uma verificação de óbito desse local. Afinal de contas, devido à carbonização, o estado de decomposição cadavérica era extremamente avançado. E somente após a comparação de arcadas dentárias foi possível realizar a identificação desses corpos. No entanto, apenas 5 corpos não foram identificados. Em 1903, Oscar Amoedo, discursando sobre a importância dos dentes após a morte, fez um relato sobre o Bazar de la Charité, onde ele defendeu a sua tese L'Art dentaire de Médecine Légale, onde obteve o título de doutorado em medicina utilizando os relatos deste Bazar de la Charité, o incidente ocorrido, onde foi possível realizar a identificação dos corpos através da análise dentária e dos relatos que foram documentados por Oscar Amoedo, comparados com as fichas clínicas de possíveis pacientes que estariam nesta ópera.
Por isso, Oscar Amoedo é considerado o pai da odontologia legal. Já na América do Sul, um caso que ficou em destaque em 1909 foi quando Ezequiel Tapia foi morto e teve seu corpo carbonizado na legação alemã em Santiago. Um incêndio que simularia essa morte de Wilhelm Beckett. Porém, durante a necrópsia, verificou-se que os pertences que estavam juntos ao corpo, sendo de Beckett, colocaria Tapia como assassino possível de Beckett. No entanto, o corpo carbonizado não era o de Beckett, e sim o do próprio Ezequiel Tapia. Ou seja, foi plantada a informação de que Beckett estaria morto, porém, ele teria tentado fugir para a Argentina poucos dias depois. Em 1912, ocorreu o naufrágio do famoso navio Titanic, que partira da Inglaterra com destino a Nova York. Porém, após o seu naufrágio, muitos corpos tiveram grande dificuldade de serem identificados. Por isso, uma equipe de odontolegista foi contratada. Assim, permitiu o reconhecimento de várias vítimas deste naufrágio. Em 1972, Sonhanes determinou a identidade de Martin Bormann, um dos chanceleres do Hitler, durante o Terceiro Reich, na Segunda Guerra Mundial. Através da comparação da ossada de Martin Bormann com os registros do Dr. Hugo Blaski, que era então o dentista nazista dos altos escalões do Terceiro Reich. Outro caso de grande expressão foi o incêndio do Hotel Hafnia, onde ocasionou 35 mortes. Foram recrutados 8 dentistas que colaboraram com a equipe para a identificação, onde fizeram a comparação entre os dados ante-mortem e pós-mortem, ou seja, através de análises visuais, fotográficas e radiográficas, obtiveram o reconhecimento de 74% dessas vítimas. Um caso onde houve grande repercussão da mídia foi o caso do Dr. Joseph Mengele, o então médico nazista pessoal de Hitler. Após o refúgio da Segunda Guerra, sua origem era desconhecida. Porém, através de investigações policiais, achou-se a sua ossada aqui no Brasil. E através dessa ossada, fez-se uma comparação entre a radiografia pós-mortem e pré-mortem, onde foi possível obter a certeza da ossada de Joseph Mengele através de uma restauração realizada no segundo molar superior esquerdo. A comparar as duas pré-mortem e post-mortem, obteve-se a certeza que a ossada pertencia a Joseph Mengele. Este caso, então, teve uma grande repercussão na Polícia Federal, com o então secretário da época, Dr. Romeu Tuma, que fez a análise comparativa de Joseph Mengele. Outro caso que teve um grande incidente foi em 1990, quando o navio Scandinavian Star houve um incêndio e vitimou 158 pessoas. Através do exame dentário e análise da sua arcada, foi possível o reconhecimento de 107 corpos, ou seja, 68% das vítimas foram reconhecidas através de análise realizada por um odontologista. A odontologia legal tem no Brasil como seu patrono o professor Luiz Lustosa, responsável pela publicação de alguns artigos durante o primeiro Congresso Pan-Americano de Medicina Legal, onde consagrou-se o pai da odontologia legal no Brasil. Dentre as áreas de atuação do odontologista, podemos citar a identificação humana, a perícia em foro civil, criminal e trabalhista, perícia em área administrativa, perícia, avaliação e planejamento infortunística, tanatologia forense, elaboração de autos, laudos e pareceres, relatórios e atestados, traumatologia odontolegal, balística forense, perícia logística no vivo, no morto, íntegro ou em partes ou em fragmentos, perícia em vestígios correlatos, inclusive de manchas ou líquidos oriundos da cavidade bucal ou nela presentes,
exames por imagens para fins periciais, deontologia odontológica, orientação odontolegal para exercício profissional e exames por imagens para fins odontolegais. A identificação humana é uma área da odontologia legal realizada por peritos para a identificação de corpos, cadáveres, ossadas, membros e outras partes do corpo humano, sendo necessário a relação entre os laudos periciais e achados pré-mortem e pós-mortem, sendo permitido, então, o reconhecimento dessas partes anatômicas para a possível identificação da pessoa. Já no âmbito da perícia de foro civil, criminal ou trabalhista, podemos relatar alguns exemplos, tais como, num foro civil, alguma discussão entre casais, onde pode gerar agressões ou até mesmo traumas, por exemplo, pode-se relatar quais foram os achados sobre o possível trauma, qual foi a lesão, determinar a sua origem, tempo e também extensão dessas lesões, seja no âmbito civil, criminal ou trabalhista, como, por exemplo, como determinar se uma lesão foi realmente criada através de um golpe ou um possível trauma sobre uma queda. Isso só é possível determinar através de análises periciais. Já na perícia administrativa, são informações relatadas a empresas tais como um plano de saúde. A perícia administrativa fornecerá informações aos planos de saúde sobre o estado de saúde, bem como situações de possíveis traumas ou tratamentos a serem realizados por algum paciente. A perícia, avaliação e planejamento infortunística determina como um conjunto de regras e princípios em medicina legal que são adotados para os estudos de riscos de acidentes e doenças na qual o sujeito está em sua atividade profissional, ou seja, possíveis acidentes de trabalho. A tanatologia forense fornece informações sobre a morte, ou seja, é o estudo científico da morte, os eventos que ocorrem com o corpo, as mudanças corpóreas após a morte. É principalmente um estudo interdisciplinar, pois é necessário o conhecimento não só dos eventos que levaram à morte, mas sim também conhecimentos anatômicos. Já a elaboração de laudos, autos e atestados é muito utilizada pelo cirurgião dentista no seu dia a dia na clínica, pois muitos pacientes requerem o atestado para fins trabalhistas, fins estudantis e outros fins. A traumatologia forense fornece informações sobre os mais diversos tipos de ferimentos, tais como perfurante, contundente ou até mesmo cortante, e também qual o possível objeto que causou esse ferimento. Além disso, irá determinar a data possível deste ferimento. Já na área de balística forense, é possível determinar a origem e a trajetória de um projétil disparado por uma arma de fogo, além do estudo dos mais diversos tipos de traumas causados por projéteis de armas de fogo. Perícias logísticas no vivo ou no morto, íntegro em suas partes, em fragmentos, pode determinar um tipo de lesão se é de origem patológica ou traumática. Isso tem uma grande relevância quando realizamos laudos periciais, principalmente no fornecimento da informação para o meio jurídico. Já em perícias de vestígios correlatos, inclusive manchas ou líquidos oriundos da cavidade bucal, apresenta lesões na área bucal que têm as mais diversas origens, tal como o exemplo abaixo, onde um ferimento causado por um calcador de paiva, que é um instrumento normalmente utilizado por endodontistas, ele foi aquecido e acidentalmente
foi encostado ao lábio deste paciente, por não origem proposital. Exames por imagens para fins periciais podem fornecer uma grande gama de informações, pois, através de radiografias ou até mesmo imagens fornecidas por tomógrafos, podem fornecer informações relacionadas ao tipo de tratamento realizado, sua relação antes e pós-tratamento, ou até mesmo uma análise comparativa ante e pós-mortem. Já na área de deontologia odontológica, é estudado os tipos de leis e também aplicações na sua área odontológica, assim como o Código de Ética. Orientação odontolegal para exercício profissional tem uma conotação muito específica com o Código de Ética odontológico, pois a interpretação do Código de Ética fornece para o cirurgião dentista uma forma íntegra, justa e correta de se trabalhar. Já exames por imagens para fins odontolegais são realizados laudos radiográficos, onde é possível fazer uma análise radiográfica, fornecer informações tais como dentes perdidos, dentes cariados, ausentes, anodontias ou outras malformações que são de grande valia para a comparação com a arcada dentária. Isso fornece ao odontologista uma grande fonte de informações para uma análise comparativa. O odontologista dispõe de diversas metodologias durante a sua investigação. Uma das formas principais de identificação no nosso país é a impressão digital, comumente aplicada a documentos de identificação, tais como carteira de identidade e carteira nacional de habilitação. Porém, em algumas situações, não é possível fazer um exame comparativo entre a impressão digital, pós-mortem e pré-mortem, ou seja, casos onde há carbonização, decomposição cadavérica avançada, esqueletização, são solicitados testes de DNA que fornecem uma análise mais criteriosa. Porém, não são todos os IMLs que fornecem esse teste para análise. Algumas metodologias podem ser aplicadas para pacientes edêntulos, ou seja, pacientes que não possuem dentição. Neste caso, é realizado um tipo de exame chamado de rugoscopia, onde é avaliado a rugosidade palatina deste paciente, comparada com modelos de gesso previamente realizados durante uma moldagem dentro de um consultório odontológico. A análise desses modelos permite uma identificação geográfica dessa rugosidade palatina, criando uma característica de identificação causou uma determinada lesão, ou seja, mesmo uma lesão perfurante, cortante, contundente e até mesmo suas derivações poderão ser analisadas através do tipo de ferimento causado, onde o odontologista determinará qual objeto realizou este tipo de ferimento. Outro método de investigação utilizado pode ser uma análise através das linhas labiais, traços que são característicos a cada pessoa. Essa técnica é chamada de queiloscopia, uma técnica comumente utilizada para análise de vestígios labiais. Outros métodos de investigação utilizados pelo odontologista dispõem de técnicas mais avançadas de imagens, tais como radiografias tridimensionais ou chamadas de tomografias, bem como ressonância magnética, dependendo do qual tipo de tecido será analisado.